Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de história de hoje, nós vamos dar início ao cronograma 3, que é o reinado de Dom Pedro II. Lembrando que dessa vez eu vou dividir a explicação em duas partes. Então, eu vou explicar uma parte hoje e eu explico o restante do conteúdo na nossa próxima aula para que fique mais fácil o entendimento, já que é bem extenso esse conteúdo. Combinado? Bom, primeira coisa que a gente precisa relembrar é como Dom Pedro II chegou ao poder, né? Então, nós temos que lembrar lá do golpe da maioridade, que nós vimos no capítulo anterior. Então, Dom Pedro II não tinha idade suficiente para governar, né? O Brasil estava sendo governado pelos regentes, só que a crise, a insatisfação popular e as revoltas eram muito grandes, então os regentes decidiram alterar a lei, permitindo que Dom Pedro II assumisse o governo antes da idade ideal. Então, foi assim que em 1840, Dom Pedro II tornou-se o segundo imperador do Brasil, certo? Como foi o segundo reinado, pessoal? O segundo reinado foi marcado por muitas disputas entre partidos políticos. Então, o Partido Liberal e o Partido Conservador viviam disputando poder e se alternando nos cargos políticos, tá? As primeiras eleições que ocorreram no segundo reinado tiveram tantas fraudes, tanta violência, que elas acabaram ficando conhecidas como eleições do cacete. E aí, nessas eleições, os liberais venceram, os conservadores não aceitaram, passaram a pressionar Dom Pedro anulou as eleições, depois ele realizou novas eleições que os conservadores venceram. E era sempre assim, tá? Então, sempre quando tinham eleições para os cargos do legislativo, sempre acabavam tendo disputas, tá? E muitas fraudes entre esses dois partidos. A ideia era que Dom Pedro II assumisse o governo sobre um sistema meio que parlamentarista. Então, Dom Pedro II ficaria com o poder moderador e o primeiro-ministro com o poder executivo. Então, a ideia era que o Brasil fosse governado pelo primeiro-ministro e o poder do imperador fosse limitado. Só que na prática não era nada disso que acontecia. Na prática, quem governava era Dom Pedro. Por quê? Porque ele tinha o poder moderador. E se vocês forem lembrar, esse poder moderador foi criado lá na Constituição de 1824, ainda durante o governo Dom Pedro I. E esse poder dava direito ao governante de fazer praticamente o que quisesse, inclusive nomear e demitir deputados e ministros e vários outros cargos. Então, na prática, Dom Pedro II tinha um grande poder e podia tomar muitas decisões graças ao poder moderador que ainda existia no Brasil. Como ficou a economia do Brasil durante o segundo reinado? Nós vamos ter um avanço significativo na economia do Brasil graças a um produto que se tornou nosso principal produto de exportação, que foi o café, pessoal. O café começou a ganhar força durante o segundo reinado, tornando-se um importante produto, mais importante, na verdade, da nossa economia. As lavouras, elas ficavam na região inicialmente do Rio de Janeiro, depois elas se estenderam para o Vale do Paraíba e para o oeste de São Paulo. Por que, nessas regiões que as lavouras cafeeiras deram mais certo? Por motivos como a terra, que é a terra roxa, que é favorável, né, às plantações de café, o clima também, que era favorável. Essas regiões tinham algumas técnicas também mais modernas, né, do que o restante do país, que também favorecia. E existia disponibilidade de mão de obra, né, escrava e depois do imigrante para o desenvolvimento e para o trabalho nas lavouras. Então, por isso que foram essas regiões que deram mais certo na produção do café. As lavouras do café geraram muitos lucros, né? Então, as cidades se beneficiaram também. Então, foram abertas ruas, começou a ter iluminação pública nas ruas, foram construídas muitas ferrovias nessa época, tá? Justamente para o transporte do café. Então, o objetivo era transportar o café, né, da região aqui do estado de São Paulo até o Porto de Santos, né? Para que ele fosse exportado, né, para a Europa, Estados Unidos e outros locais. Então, foi nessa época que teve um investimento muito grande na construção de ferrovias. Além do café, timidamente começaram a surgir as primeiras indústrias no Brasil, tá? O que incentivou as indústrias? Primeiro que o governo aumentou as tarifas, aumentou os impostos sobre os produtos importados para favorecer, né, os produtos nacionais.
e também porque com a abolição do tráfico de escravos, né, o dinheiro que era porque escravo era um negócio caro para quem comprava. Era muito lucrativo para quem vendia e muito caro para quem comprava. Então, com a abolição do tráfico, o dinheiro que antes era investido na compra de escravos podia ser investido, né, em ramos industriais, e também o dinheiro do lucro do café também passou a ser investido na indústria. Já que nós falamos então de abolição do tráfico, vamos falar sobre a escravidão, né? Aqui no Brasil, que permaneceu, né? Durante, mesmo com a independência, durante, né, o primeiro reinado, permaneceu durante o período regencial e está permanecendo durante o segundo reinado. Bom, a Inglaterra, pessoal, passou a combater o tráfico de escravo e a escravidão, tá? Porque ela era boazinha e ela tinha intenções humanitárias, né? Porque ela percebia que a escravidão era desumana e cruel? Não. O objetivo da Inglaterra era libertar escravos para que esses escravos se tornassem trabalhadores assalariados e, recebendo um salário, eles se tornassem consumidores dos produtos ingleses. Então, o objetivo real era esse, era conquistar mercado consumidor. E escravo, como não recebe nada pelo seu trabalho, também não compra nada. Então, a ideia principal, o objetivo principal era econômico, tá? E a Inglaterra começou a exercer muita pressão sobre o Brasil, porque, afinal de contas, né, a maioria dos países já tinha acabado com a escravidão e o Brasil permanecia. E aí, então, a Inglaterra, para exercer uma pressão mais intensa, ela própria criou uma lei em 1845 chamada Bill Aberdeen. De acordo com essa lei, a Inglaterra, ela autorizava os seus navios, tá, a prender ou afundar qualquer navio negreiro que fosse encontrado transportando escravo. Então, a Inglaterra sempre teve uma marinha muito poderosa, né? E aí, então, os navios ingleses que estivessem, né, nos mares e oceanos e encontrassem navios carregados de escravos, tinha autorização para prender ou até afundar, atacar esses navios. Então, era uma pressão para que o Brasil parasse com o tráfico de escravos, ou seja, parasse de ir até a África, pegar os escravos e trazer para o Brasil. Funcionou a lei? Na verdade, gente, não, piorou ainda a situação, porque todo mundo começou a ficar com desespero de que fosse, né, definitivamente proibido, e aí então começaram a buscar cada vez mais. Então, se você for analisar os números de escravos que entraram no Brasil, 1845, 1846, 47, 48, nós vamos perceber um aumento no tráfico de escravos justamente pela preocupação de que fosse proibido definitivamente. Então, os traficantes se arriscavam a serem atacados pelos navios ingleses para lucrar com o tráfico. E então, as pressões da Inglaterra aumentaram, né? Até que Dom Pedro II acabou criando a Lei Eusébio de Queiroz em 1850. E aí, essa lei, então, proibiu definitivamente o tráfico de escravos, ou seja, não poderia mais ir até a África, pegar escravos e trazê-los para o Brasil. Esse transporte, essa venda de escravos da África para o Brasil estava proibido. Ah, professora, mas significa então que acabou a escravidão? Não, pessoal, não acabou a escravidão. Acabou o tráfico. Qual a diferença? A diferença é que quem tinha escravo ia continuar com seu escravo. Internamente, eu podia vender ou comprar escravo. Tá, eu tenho um fazendeiro, meu amigo, que está vendendo escravo. Posso comprar? Pode. Está dentro do Brasil? Pode. Posso vender o meu para o outro? Pode. Posso emprestar? Pode. Tá? Então, internamente, a escravidão continua. O que não pode mais, com o fim do tráfico, é ir buscar escravos na África. Ok? Bom, que consequências isso trouxe a partir de 1850? Vários, pessoal. Por exemplo, houve um aumento no preço dos escravos. Por quê? Porque não entrando mais escravos, né, cada vez a gente sabe que vai diminuindo a quantidade, porque muitos, né, vão envelhecendo, vão morrendo, vão ficando doentes. Então, se não pode trazer mais, uma hora vai acabar. Então, o preço dos escravos disparou, tá? Outra consequência do fim do tráfico, deslocamento interno de escravos. Então, se eu preciso de bastante escravo aqui em São Paulo, por exemplo, eu vou ter que ver que região do país que tem, vou ter que comprar lá e mandar trazer para cá. Então, começaram a trazer escravos de outras regiões, principalmente para São Paulo, para trabalhar na lavoura de café. E foi aí que teve início o aumento da entrada de imigrantes. Precisava
achar uma alternativa para substituir essa mão de obra, porque, né, já está proibido o tráfico e, né, em algum momento a escravidão vai ter que acabar. E as pressões estão aumentando. Então, começaram a trazer os imigrantes para o Brasil, mas nós vamos falar mais especificamente dos imigrantes na próxima aula, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado desse assunto, tá certo? Façam as atividades referentes a esse trecho aqui e eu volto na próxima aula falando para vocês sobre a imigração e sobre a Guerra do Paraguai. Até mais!